Oi, de casa! Estou aqui com a Mikan em mais um vídeo de GOT. E se você viu que sexta passada não teve sexta de GOT, é porque falhou mesmo, a gente não conseguiu gravar, problemas A gente aí. nunca falha, foi a primeira vez tirando as férias que a gente falhou, assim, vai. Quando a gente tira férias, a gente avisa, né? Nesse Sim. caso foi realmente falhou, mas estamos de volta, a sexta de GOT não morreu e hoje nós vamos falar de Brienne. Que foi um tema que vocês pediram muito pra gente, acho que como a gente falou da jornada do Jaime, as pessoas pediram muito, a da Brienne, vamos falar dela, as diferenças dela da série, dos livros, como que foi a evolução da Brienne ao longo das temporadas. Então, mandar beijos aí pra Gwendolyn Christie, maravilhosa, que interpreta a Brienne. Melhor atriz. E também, se você quiser vídeos de jornada de outros personagens, deixa aí nos comentários quem você quer que a gente faz também. Começando pela infância da Brienne aí, ela é da ilha de Tarth, que é uma ilha lá pro sul de Westeros, ali perto das Terras da Tempestade. Fica na direita do mapa. E Tarth, como é mencionado na série, é conhecida como a Ilha das Safiras, mas não é porque tem safiras lá, e sim por causa do azul de suas águas. Então, imagina-se que é um lugar muito Belíssimo. bonito. É o Caribe de Westeros. Tipo isso, talvez. A Brienne é a única filha viva do Lord Selwyn Tarth, que é o Lorde lá da ilha, e a sua mãe morreu quando ela era muito pequenininha, ela nem consegue lembrar da mãe dela. E é muito triste a história da Brienne, porque além da mãe ter morrido, morreram também 3 irmãos dela. Um irmão mesmo que morreu com 8 anos e 2 irmãzinhas que morreram bem pequenas. E a Brienne sempre gostou muito de andar a cavalo, ela queria ir receber o treinamento de cavaleiro, então ela aprendeu a lutar, aprendeu várias coisas que eram consideradas para meninos, mas ela queria aprender e o pai dela foi deixando ela fazer. E ela sofreu muito bullying na adolescência e na infância porque ela era considerada feia, ela era grande, né, muito alta, maior até que alguns meninos, então a galera fazia bullying com ela. Eu acho que aqui é importante a gente lembrar que a Brienne dos livros é diferente da Brienne da série, porque na série ela é mó bonita, né? Só que nos livros ela é descrita como muito feia. É, com o dente tortinho, com a boca meio inchada, grande, torta. O nariz todo quebrado várias vezes. Ela já quebrou o nariz lutando e tal. E por ser a única filha que sobrou, o Lorde queria casar ela com um boy magia, né? Só que a Brienne não tá muito afim de casar não, porque ela era muito, assim, independente, né? E como ela tinha muita atitude, foi difícil tentar achar um boy pra ela. Olha o que aconteceu. Sabe como é a Idade Média? As pessoas são prometidas meio cedo umas pras outras, né? Então o Lord Selwyn prometeu a Brienne quando ela tinha 7 anos pra um menino que tinha 10. Mas esse menino morreu, então não rolou. Ele morreu casamento. 2 anos depois, então quase que ela casou, hein? Só que não. Uns anos depois, o pai dela prometeu pra outro carinha, que era um menino 6 anos mais velho. Só que no dia que ele conheceu a Brienne, ele levou uma rosa pra ela, entregou a rosa e falou: é só isso que você vai ter de mim, porque eu não vou casar com você não. E desistiu, porque ele achou ela feia. Ai, coitada. E aí tem a história que eu acho mais legal, que é a do Humphrey Wagstaff, que foi um cara que foi prometido pra ela. Chegou pra Brienne e falou: até dá pra casar, mas você tem que se comportar como uma lady. Não, como uma mulher apropriada. Pior que uma lady. Aí a Brienne ficou puta e ela tinha só 16 anos na época e ela falou pra ele o seguinte: um homem que quer mandar em mim vai ter que me vencer numa batalha primeiro. Aí, beleza, vamos lutar. E é lógico que a gente sabe quem ganhou foi a Brienne e que o ela não cara casou. ainda quebrou 3 ossos. Depois disso, o pai dela desistiu de casar ela e falou: tá bom, fica de boa, faz o que você quiser da sua vida. E a Brienne conheceu o Renly, finalmente, o Renly, o amor da vida dela. Ela ficou meio apaixonada por ele, que eles foram num rolê, num evento, e o Renly foi simpático com ela, foi gente boa, tratou ela bem, o que ninguém fazia. Então ela ficou meio tipo... Ainda por cima, porque nesse evento específico foi muita sacanagem. Porque os caras fizeram uma aposta de quem iria tirar a virgindade da Brienne. Assim, bullying mesmo, sabe? Quem vai pegar a Brienne a Bella? Porque é assim que eles chamam ela, exatamente por acharem ela feia. E aí cada um ficava sendo cortês com ela, dando flores, não sei o quê. E ela finalmente se sentiu admirada por esses caras, só que na verdade todos eles estavam rindo pelas costas dela. E aí foi exatamente nesse rolê que depois que ela descobriu tudo, o Renly foi, dançou com ela e foi gentil com ela, mostrando que ele não participou dessa brincadeira. E daí ela achou ele da hora e ficou meio apaixonada por ele. Aí um tempo depois o pai dela mandou a Brienne lá pra Ponta Tempestade, que era o castelo Baratheon, que tava na posse de quem? De Renly, pra ela trabalhar por lá. E aí foi ela. Aí uma coisa aqui sobre a altura da Brienne, né? O George R. R. Martin diz que a Brienne não é tão alta quanto o cão, que é um dos homens mais altos de Westeros, né? Tem tipo montanha, o cão, aí sei lá, a Brienne. Ele falou que o Hodor é mais alto que a Brienne e o cão é um pouquinho mais alto que ela, mas ela deve ter mais ou menos a mesma altura do Robert, que também era um homenzarrão, homenzão, um homão. Mas ela com certeza é mais alta que o Renly e mais alta do que o Jaime. E até a atriz reflete isso, né? A Gwendolyn Christie tem mais de 1,90 de altura. E aí na série, em Game of Thrones, a gente vê ela pela primeira vez no comecinho da segunda temporada, quando ela tá lutando contra o Loras Tyrell, lá naquele acampamento do Renly e tudo mais. E nos livros, inclusive, ela participou do casamento do Renly, ela foi na festa e ficou meio chate. Nessa luta contra o Loras, a Brienne sai vencedora, a Catelyn vê ela tirando o capacete, se revelando uma mulher, né? Mas uma coisa legal que acontece é que, como ela ganhou, o Renly diz: então eu te concedo qualquer coisa. E o que ela pede? Pra se tornar um membro da Guarda Real
real dele. E ele deixa, e ela participa. E mais pra frente a gente vê a Catelyn conversando com o Renly e a Brienne tá ali, né, no quartinho e tal. Só que aí vem aquela sombra do mal parida lá pela Brienne, que a Brienne acha que tem o formato do Stannis, né, e mata o Renly. E aí a Catelyn e a Brienne ficam assim, chocadas, né, primeiramente. E é claro que todo mundo achou que a Brienne que tinha matado o Renly, porque ele foi atravessado por uma espada, a Brienne saiu correndo da tenda que eles estavam e atacou outros caras pra fugir. Então todo mundo pensou, se ela fugiu é porque ela tem culpa no cartório. E até hoje tem gente que acha que foi a Brienne que matou o rei dela, o Renly. Foi muito triste, Sendo cara. que ela ficou, na verdade, chorando, gritando, né? Lembra da cena? Foi horrível, tadinha. E ela só fugiu porque a Catelyn falou pra ela, menina, foge, porque senão eles vão achar que foi você, não sei o quê. E aí ela meio que acreditou, e ainda bem, né? Porque senão ela teria sido enforcada ou coisa pior. E junto com a Catelyn, ela fugiu e no meio do caminho ela declarou sua lealdade pra Catelyn, aquele juramento todo bonitinho, e a Catelyn recebeu. Ela até ficou emocionada, né? E aí elas viram o quê? Como que chama essa relação? Amigas pra sempre. E aí elas viram coisinhas. É legal apontar que nesse juramento tem uma ressalva, uma única ressalva, que é que a Brienne quer procurar vingança, ela quer matar o Stannis. Então ela fala pra Catelyn, tudo bem, eu faço o juramento, mas quando chegar a hora de me vingar do Stannis, você não vai me segurar. A Catelyn, tá bom, não vou te segurar. E é por isso que a Brienne faz o juramento. Chegando lá no acampamento do Robb, tá o Robb e a galera, mas também o Jaime tá por lá. E vocês sabem que depois a Catelyn tem a brilhante ideia de soltar o Jaime pra trocar pela Sansa e pela Arya, que ela acha que estão em Porto Real. E aí o Jaime promete que vai mandar as meninas de volta quando ele chegar lá, mas quem vai com ele é a Brienne. E é aí que a Brienne começa a brilhar, na minha opinião, porque é quando ela tá interagindo com o Jaime que a gente vê a diferença entre os personagens e ao mesmo tempo como um afeta o outro. Eu acho que essa é a parte mais legal da jornada dos dois. Os dois se completam muito, assim. E é legal que aos poucos a gente vê que o Jaime vai criando uma admiração por ela, né? Que tem uma hora que eles são reconhecidos porque o cara reconhece o Jaime, né? Um dos caras lá da estrada. E aí a Brienne vai e mata todo mundo, mas ao mesmo tempo tinha uma galera enforcada e ela corta e quer enterrar todo mundo que foi enforcado, porque ela tem essa honra. E ele meio que admira isso, né? E ao mesmo tempo, no começo, a Brienne despreza o Jaime, exatamente porque ele é tudo ao contrário do que ela prega. Ela é um cavaleiro de verdade, né? Ela segue os votos e ela cumpre promessas e respeita os oprimidos. E o Jaime é uma pessoa que ela acha um baita egoísta, um baita arrogante. Ela acha que ele não cumpre os votos, que ele é regicida. Ele é regicida, só que ele tem os motivos dele. Então, quando eles começam a se conhecer, ela também, não digo necessariamente que ela vai admirar, mas talvez mais pra frente ela admire ele mesmo. E também é interessante ressaltar que as pessoas chamam ela de My Lady ou Lady Brienne, coisa assim, e ela sempre fala, gente, eu não sou Lady, não me chama só de Brienne. Então a gente tá na terceira temporada agora, e eles estão lá na jornada deles. Brienne e Jaime estão atravessando uma ponte, o Jaime acha que aquela hora é a melhor pra se rebelar. Eu acho essa cena de batalha muito boa, porque o Jaime tá com as mãos amarradas, ele tenta vencer a Brienne mesmo assim, e até que eles conseguem, sabe, ele consegue segurar bem. Só que chega uma galera esquisita, que depois eles vão saber que é uma galera dos Bolton, e tem aquele cara lá, o Loki. Odeio esse personagem. Que a gente vai explicar depois a diferença dos livros, mas aparece esse Loki e capturam Jaime e Brienne. E esses caras do Loki, eles agem de um jeito meio estranho, porque a Brienne fala que ela é nobre, que ela serve a Lady Stark, ou seja, eles deveriam pelo menos pedir um resgate por ela, mas eles falam, não, vamos lá estuprar ela, dane-se. E eles só não estupram a Brienne, porque quando eles levam ela lá num canto, o Jaime começa a falar, não, vocês sabem que Tarth é a Ilha das Safiras, é muito famosa por causa das safiras, então aposto que o pai da Brienne pagaria o peso dela em pedras preciosas se vocês pedissem um resgate. Não, e se vocês mantivessem a honra dela intacta, né, até a volta dela e tal. E aí o Loki fica, tá bom, então traz a Brienne de volta. Só que, Jaime, você falou demais, então eu vou cortar sua mão fora. Não sei o que tem a ver, mas o cara resolve cortar a mão do Jaime pra ele parar de ficar dando opinião. E é muito estranho, por isso que eu falei, esse comportamento deles, do Loki e tal. Porque eles são reféns muito valiosos, e reféns valiosos você não machuca eles assim, aleatoriamente. A não ser que fosse, sei lá, pra passar um recado, entendeu? Que nem o Theon, sabe? O Ramsay mandou um pedaço pra mandar o recado pro pai dele, é horrível. Não, ali ele tava só torturando, né, sem muito motivo. Aí no caminho tem até uma cena super triste, assim, que o Jaime cai na lama, depois ele tenta lutar sem a mão, e aqui ele tá com aquela mão no pescoço. Eles dão um xixi de cavalo pra ele beber. É horrível, e aí a Brienne defende ele, fala, gente, ele vai cair do cavalo, gente, olha o menino, cuida dele, não sei o quê. E aí a Brienne tem essa coisa de já começar a sentir um pouco de compaixão por ele, né? Ela até pergunta pra ele, por que você me defendeu, né? Por que você não deixou eu ser estuprada? Então aí começa a rolar uma relação de mais amizade entre eles. Aí eles chegam em Harrenhal, que tá dominada pelos Bolton naquele momento, e
tem a cena que é uma das minhas cenas preferidas da série, que é a cena da banheira. Que é o Jaime todo ferrado lá, chega na banheira. Entra peladão na mesma banheira que ela fica meio... Ela sai daqui. Tipo... Porque a Brienne, além disso, na série não mostra tanto isso, mas nos livros ela tem a mentalidade quase de uma adolescente, assim. Ela é uma menina. Ela não viu nada, ela nunca tinha matado ninguém, sabe? Então, ela vê um cara pelado na frente dela, também... Entrando na banheira dela, ela ficou com medo, na real. Exatamente. Né? Ela tem uma mentalidade, assim, mais inocente, a Brienne. E na série não aparece tanto, mas dá pra você ver que ela não ficou muito confortável de qualquer maneira. Aí ele fala, não tô interessado, não sei o que. Aí ele começa a tirar ela no começo desse diálogo. E depois ele fala, não, desculpa, você cuidou de mim melhor do que muita gente. E aí ela fala, beleza, né? Porque é verdade. E aí eles começam a ter uma conversa super interessante que o Jaime, porque ela fica, você é regicida, não sei o que. E ele começa a contar a real, que na verdade ele matou o rei Aerys II porque ele tinha fogo vivo embaixo de Porto Real inteira e ele ia explodir aquela merda inteira. E aí ele perguntou, você não faria o mesmo no meu lugar? E aí ela fica chocada, enche o olho de água, aquela cena é muito bonita. Se você quiser saber mais sobre o Rei Louco, sobre esse plano, tem um vídeo aqui sobre o Rei Louco, vocês podem ver, tá linkado na descrição. Eu precisava linkar alguma coisa na descrição. Sim. E aí o Roose Bolton decide separar os dois. Ele manda o Jaime de volta pra Porto Real e deixa a Brienne lá quieta. E aí o Jaime promete pra Brienne que ele vai mandar as meninas de volta quando ele chegar. A Brienne fala, então beleza, vai com Deus. Só que o Jaime no meio do caminho fica meio arrependido. Ele fala, gente, não devia ter largado ela lá, ela era tão legal, né? E aí ainda ele volta. por cima, as pessoas contam que o pai da Brienne recusou o resgate, porque ele ofereceu até bastante grana. Só que o Locke tava convencido de que o pai ia pagar em pedras preciosas. E assim, ele não tinha pedras preciosas. Aí por algum motivo o Jaime resolveu voltar pra trás e quando ele chega lá, a Brienne tá dentro de um poço com um urso com uma espada de madeira. E um vestidinho. E um vestidinho zoado. Porque tem aquela música The Bear and the Maiden Fair, que é um urso e a donzela, né? Uma coisa assim, que até no meio do caminho os caras do Locke estavam cantando essa música, né? Então eles colocam ela lá meio que pra entretenimento, pra fazer uma piada com o The Bear and the Maiden Fair. E quando o Jaime chega, ele fala, gente, vocês deram uma espada de madeira pra ela, foi muito sacanagem isso. Então o Jaime dá a louca e pula lá no fosso pra resgatar a Brienne, só que ele não consegue resgatar ela de nada, porque ele tá sem a mão da espada dele, tá super fraco, ele não ia ajudar. Mas o que ele ajudou? Que o regicida não podia morrer ali no meio, eles precisavam tirar o Jaime de lá, então por isso eles precisaram matar o urso. O cara que ia levar o Jaime pra Porto Real falou, eu preciso levar ele vivo, senão eu não vou ganhar minha grana, entendeu? E começa a tirar flechinhas no urso, e aí atrapalha um pouco lá, e aí os dois conseguem escapar. Só que na hora de ir embora, o Locke fala, você não vai levar ela não. E ele fala, vou levar ela sim, senão você vai ter que me matar, e aí você vai se entender lá com meu pai. Aí eles, beleza, então. Ok, então vamos falar as diferenças do livro aí. Primeira diferença é que esse personagem Locke não existe nos livros. Quem comanda esses mercenários que capturaram o Jaime e a Brienne é o Vargo Holt. Eu não sei por que eles mudaram, porque dá na mesma. Mas acho que não tem problema. Dá na mesma. Não, mas então, era igual, dava na mesma, não precisava ter mudado o nome dele, nem nada. De qualquer maneira, o Vargo é um personagem muito interessante, porque ele tem a língua presa, então nos livros você vê eles descrevendo como ele fala, e é sempre com a língua presa. E outra diferença é que a Brienne, na hora que eles estão tentando estuprar ela morde a orelha do Vargo Holt, e assim... arranca um pedaço. Exatamente. E isso não fica legal, porque a gente tá na Idade Média, pessoal, então assim, não é qualquer machucado. Quando você tem um machucado assim, às vezes ele pode infeccionar, e foi o que aconteceu com o Vargo Holt. Isso se espalhou assim, então ele fica todo ferrado por bastante tempo, até a morte dele, que é também muito louca, mas não vou contar aqui. Aí, na quarta temporada, Brienne e Jaime chegam em Porto Real, e aí a Brienne vai lá falar com a Marjorie, né, sobre o Renly, porque desde então elas não conversaram mais. E ela foi falar, amiga, não fui eu que matei ele, foi uma sombra com a cara do Stannis, eu vou matar o Stannis, e a Marjorie tá, tipo assim, tá nem aí. Porque também vamos colocar no papel da Marjorie, né, ela ia casar com o Joffrey, então qualquer preocupação que ela mostrasse em relação ao Renly ia demonstrar que ela é uma traidora. Afinal, o Renly era considerado um traidor, foi ridicularizado por todo o reino agora. Então ela ficou tipo, não, tudo bem, querida, tá ótimo. E quando eles chegam lá, tá quem tá lá? A Sansa, que já casou com o Tyrion a essa altura do campeonato. E aí a Brienne vai tirar satisfação com o Jaime. Você não falou que ia mandar ela de volta? Que merda é essa? Ele, não, mas ela tá segura, agora ela é Lannister também, tá tudo ótimo. Essa é a pior parte, na minha opinião, que eles estão lá vendo a Sansa e não fazem nada. Eu acho que isso é a parte mais tensa. Mas ele fala que ela tá mais segura lá, e aí ela fala, não, ela não tá segura aqui. Tipo, a Brienne tá falando o que a gente pensa, né? Não, tem que levar ela. Exatamente. Ela ia encontrar o pior lugar possível pra Sansa Stark ficar, mas beleza. Não deu em nada. E durante o casamento do Joffrey com a Marjorie, rola uma cena muito estranha, muito climão, que é
a Cersei chega lá pra Brienne e começa, você gosta do Jaime, né? Mas sai fora. Tipo, coisas assim. Ela joga um shade na Brienne do nada e fica fazendo perguntas bizarras. E aí chega aquele momento super fofes também, que o Jaime entrega pra ela uma nova espada de aço valeriano, que foi feita lá com a espada do Ned Stark, né, que dividiu. E aí eles decidem que o nome da espada vai ser a Cumpridora de Promessas, porque ela ainda quer cumprir a promessa que ela fez pra Catelyn Stark. E ela também ganha uma armadura topper da balada, super bonita lá, presente dos Lannisters. E no livro ela também ganha uma cartinha do Tommen, assinada, falando que ela está em missão real e tudo mais. E por que ela ainda tem que cumprir a promessa? Porque o Joffrey já morreu, a Sansa fugiu, tá desaparecida. E além disso tem a Arya, que talvez esteja viva, talvez não, eles não sabem. Mas ela tem essa missão aí de procurar as duas. E ela ainda também ganha o Pod de presente. Ela ganha um escudeiro pra viajar com ela. E o Pod ganha o machado do Tyrion, que ele usou na Batalha de Água Negra. E aí os dois saem em viagem e tal, só que o Pod não manja nada de ser escudeiro. No começo a Brienne fica tirando ele, mas depois ela vai ficando com um pouco de dó e começa a ensinar ele. Assim, é legal. Lembra que a gente falou que a Brienne é super inocente, não sei o quê? Ela é meio inocente, assim, honestona, estilo... Pior que Ned Stark, na verdade. Jon Snow sincerão. Porque ela vai pra uma estalagem e pergunta: você viu por aí uma menina desse tamanho, de cabelos ruivos, não sei o quê? Assim, obviamente ela tá procurando a Sansa Stark. E aí o Pod dá uma bronca nela, falou: você não pode sair falando pra todo mundo, assim, porque talvez tenha outras pessoas que sigam a gente e achem ela antes. Eles estão numa estalagem e aí eles encontram o Torta Quente. E aí o Torta Quente fala: olha, não sei nada dessa Sansa não, mas a Arya eu sei, ela fugiu com a Patrulha da Noite e ela tá bem viva, ela tá por aí. E aí a Brienne joga na cara do Pod: tá vendo como é bom falar pras pessoas? Deu certo. O Pod tem a ideia deles irem pro vale e eles encontram a Arya. Eles ainda não sabem que é a Arya, mas a Brienne tem uma conversa com ela sobre espadas e não sei o que lá. E nisso chega o cão. E aí o Pod reconhece o cão e aí a Brienne finalmente se liga que aquela garota é a Arya. E ela conta a história: olha, eu prometi pra sua mãe, blá 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 blá. E a Arya fala: então, mas minha mãe morreu, né? Parabéns pelo seu trabalho ótimo que você estava fazendo de proteger ela. E aí no fim o cão também dá uma manipulada, fala: essa armadura aí é dos Lannisters, não sei o que, você tá aqui amando dos Lannisters. E aí a Arya não confia nela e foge. E enquanto isso, Brienne e cão tem a luta mais épica ever, maravilhosa aquela luta. Eu acho ótimo eles rolando no chão, assim. Não, e a Brienne gritando assim, aquele grito de força, assim. E no fim das contas o cão fica todo ferrado. Aí a Brienne vai lá falar com o Pod: cadê a Arya? Sumiu, parabéns, Pod. Pod, você tinha um trabalho, Pod. One job! Agora vamos para as diferenças dos livros, e nessa temporada mudou muita coisa. O arco dos livros é completamente diferente. Lembrando que a quarta temporada, ela é do mesmo livro da terceira. Os dois adaptam a Tormenta de Espadas. Mas apesar da terceira temporada ser bem fiel ao que rolou com a Brienne até, a quarta muda tudo. A Brienne chegou com o Jaime em Porto Real nos livros depois que o Joffrey já tinha morrido, então a Sansa não tava lá. Então eles não chegaram a encontrar com a Sansa. Acho que foi mais sentido nos livros, né? Eles não ficaram olhando a Sansa lá. Ah, que ótimo, Sansa. Fica aí quase morrendo. Eles casualmente chegaram logo que a Sansa tinha desaparecido. Acho que até é legal, porque desencontrou, sabe? E ela recebe essa espada do Jaime, mesma coisa, e vai, e o Pod tá seguindo ela. O Pod não foi dado pra ela pelo Jaime. Na verdade, o Pod tava seguindo a Brienne porque ele achava que o Tyrion poderia estar com a Sansa. E se a Brienne achasse a Sansa, ele ia achar o Tyrion. Então ele foi indo atrás dela. Sim. E aí ela viu ele lá, ficou com dó, sei lá, e mandou ele entrar. Tá bom, vem logo. É até muito triste, porque o Pod, na hora que ele conversa com a Brienne, fala: eu era o escudeiro dele e ele me deixou pra trás. Ele fica muito sentido, é muito triste. Aí a Brienne vai seguindo pistas que ela acha que vão levar ela até a Sansa, e no meio dessas viagens ela encontra com uma galera que se chama Bravos Companheiros. Que é a galera do Vargo Holt, que é o cara que tinha sequestrado ali o Jaime antes. Só que eles meio que se espalharam pelo mapa depois que o Vargo Holt se feriu e tudo mais. Longa história, mas vários desses caras que tentaram estuprar a Brienne no passado estão espalhados por Westeros e ela vai encontrando com eles no caminho. Aí a gente entra já no quarto livro, que as aventuras da Brienne são completamente diferentes do que rola na série. Aí já são realmente obras separadas no que se refere a Brienne. Aí ela treta com um monte desses caras, mata vários deles, só que um deles, antes de morrer, fala pra ela que viu uma garota Stark andando com o cão. E ela acha que é a Sansa, né? Porque a Arya até essa hora ninguém nem sabe que a Arya tá viva. Então ela pensa: nossa, a Sansa tá andando com o cão, né? Que perigo e tal. Então ela continua depois, mata o cara e continua depois na busca dela. E ele fala que eles estão indo em direção a Corre Rio. E uma coisa que rola nessas andanças aí da Brienne é que ela vai parar na Ilha Quieta, que é um lugar que a gente já falou em vídeos nossos sobre as teorias do cão estar vivo e tudo mais. Vai ter o link aqui na descrição. Nessa Ilha Quieta mora uma galera que não fala, obviamente, mas é legal porque o único cara que fala dá várias pistas sobre o possível paradeiro do cão, etc. Vocês podem saber mais no vídeo. Aí ela continua as viagens dela e lá perto do Tridente ela encontra mais gente dos Bravos Companheiros, e aí acontece várias tretas também. Uma coisa interessante é que tem um cara chamado Rord que tá usando o elmo do cão. Então todo mundo acha que é o cão que tá causando ali
na região, na verdade, ele tava só usando... Isso é, como chama? Adultério de identidade? Falsidade ideológica. É, falsidade ideológica. Muito bem, Miriam. Não pode fazer isso, tá? E na série eles não mostram muito bem esses personagens, o Rod e o Dentadas, né? Até a Arya chega a matar o Rod na série, só que nos livros eles são muito mais assustadores. O Rod não tem nariz e o Dentadas, ele realmente morde a cara das pessoas. E foi o que aconteceu nos livros. A Brienne foi lutar contra os dois e o Dentadas foi lá e mordeu toda a cara dela. Ela ficou tadinha, com a cara toda desfigurada. Mas ela foi ajudada pelo Gendry, porque o Gendry nos livros está ali nas Terras Fluviais ainda e ele topou com a Brienne. Só que ela não sabe que ele é filho do Robert. É, porque ele tava junto com a Irmandade Sem Bandeiras. E aí eles levam ela pra quem? Quem que é da Irmandade Sem Bandeiras, gente? A Senhora Coração de Pedra, que é a Catelyn, que morreu e ressuscitou, sei lá o que, virou malvada, muito louca. Então, ele leva a Brienne pra lá. E aí a Brienne vai, né, falar pra ela: Catelyn, eu tô tentando cumprir a promessa que eu te fiz, amiga, não sei o que. Só que a Catelyn está muito mudada e ela não acredita na história da Brienne, porque a Brienne tá com o quê? Com o elmo, com a cartinha do Tommen. E aí fala: isso aí é tudo Lannister, você é uma traidora. E aí, teoricamente, a Brienne teria que escolher entre a corda e a espada, né, que falam. Por quê? O que ela teria que fazer? Teria que ir atrás do Jaime e matar o Jaime pra provar a lealdade dela. Só que aí, quando vão enforcar a Brienne, ela já tá quase assim, ela fala: espada! Isso é uma coisa que não é citada diretamente no livro, mas o George R. R. Martin confirmou que ela falou espada. E ela aparece depois nos capítulos do Jaime. O Jaime tá lá nas Terras Fluviais, aparece a Brienne inventando uma baita história de que, você precisa vir comigo, vem rápido, não tem tempo pra explicar. Basicamente, ela não queria matar o Jaime, mas quando ela percebeu que não ia ser só ela que ia morrer, que outras pessoas iam morrer por causa disso, ela mudou de ideia e falou: tá bom, eu vou capturar ele. O que a gente não sabe é se a Brienne realmente vai matar o Jaime, quer levar o Jaime pra Irmandade, ou se o que ela tá falando pra ele é verdade, que ela quer salvar a Sansa e tudo mais. E tudo isso acontece enquanto a Brienne tá procurando a Sansa tá lá de boníssima, no ninho da águia. Com o mindinho. Então entramos agora na 5ª temporada, onde tem aquela conexão bonitinha entre Brienne e Pod, viajando e tudo mais. Aí vocês esquecem essa história do livro, gente, senão não aconteceu nada. É bem diferente dos livros. Aí eles estão viajando muito bem, param pra fazer um lanchão lá numa estalagem, quando eles encontram quem? Sansa e Mindinho, fazendo um lanchão também lá. Só que aí a Brienne, sincerona, vai lá: Sansa, prometi pra sua mãe, já ouviram essa história antes? Prometi pra sua mãe, não sei o que lá. E aí o Mindinho dá uma manipulada nela e a Sansa não quer ir. Lógico que a Brienne não ia ficar sabendo onde a Sansa tava e sair dali ilesa. O Mindinho mandou os guardas atrás. Ela e o Pod saíram correndo, o Pod, tadinho, não sabe andar de cavalo direito, é muito engraçado aquele ator, maravilhoso. E aí a Brienne salva ele, mata geral, e aí os dois decidem seguir a Sansa. Nisso a Sansa já tá lá no norte, eles vão atrás dela, a Sansa tá sofrendo ali o Winterfell com o Ramsay já, e a Brienne manda um recado. Um recado mais... acenda uma vela no topo da torre se você estiver em perigo, né? E aí eles ficam... X. E aí eles ficam esperando a vela acender e tal. Só que o Pod vê mais pra frente a galera do Stannis chegando. E ele avisa pra Brienne e eles decidem ir lá ajudar a Sansa de alguma forma. Ir lá pro castelo, sei lá, ajudar na guerra. Só que aí quando eles vão embora, a vela acende. Ou seja, essa trama toda não serviu pra nada. Obrigada. Pelo menos a Brienne conseguiu a vingança dela, sentenciou o Stannis à morte. Foi a morte mais anticlimática de todos os tempos. Apareceu. Porque foi tipo chutar cachorro morto, né? O Stannis já era um personagem que já tinha sido enterrado. Tava manco lá. Pô, ele queimou a própria filha, ninguém mais torcia por ele, sabe? Que nem antes as pessoas até torciam pelo Stannis, né? Não tanto na série, mas nos livros o pessoal torce muito. Mas aí na série ele vai queimar a própria filha, não é como se as pessoas tivessem, beleza, Stannis morreu. Não, e nem mostrou, né? Tá bom. Nessa temporada também rola uma conversa entre a Brienne e o Pod, que ela conta aquela história que a gente contou lá no começo, que ela era bullyingizada, ela sofria bullying, que a galera não sei o que ela conheceu o Renly foi legal com ela, então ela conta por que ela gostava tanto do Renly. É, que o Pod fala: você sabe que ele era, né? Ela: eu sei, Pod, eu não sei. Você sabe que ele era gay? Sei, mas ele foi legal comigo, pô. Chegamos aí na 6ª temporada e a gente tem logo a Sansa fugindo ali do Ramsay, fugindo dos homens Bolton junto com o Theon. E claro que chega a Brienne pra salvar, né? Brienne pode, Miriam, tá? Não desvalorize o Pod. E aí a Brienne faz aquele juramento que ela fez pra Catelyn, ela faz pra Sansa, e foi super bonitinho. É uma cena super bonita. Eles já levam a Sansa direto pra muralha ali, porque ela precisa encontrar com o Jon Snow também, bonitinho, encontrar o Jon. E aí que começa o ship Tormund, ou Bremond, não sei como chama. Tormund é melhor. Eu gosto de Bremond. Sério? Sim. Que é o Tormund apaixonadaço pela Brienne. De novo, agora a gente separou completamente da série, não tem mais a Brienne nos livros, é só até onde a gente contou. Então esse ship é uma coisa completamente exclusiva da série. E a Brienne encontra o Davos e a Melisandre, e ela fala que matou
matou o Stannis, e ela fala, eu não perdoo essa galera que fica matando criancinha e tal. Inclusive é aí que o Davos descobre finalmente que mataram a Shireen e tudo mais. Temos então a partir daqui a Brienne saindo em várias missões nada a ver. A primeira é ir pra Corre Rio, tentar recrutar o Peixe Negro. Não é nada a ver, faria sentido se tivesse funcionado. Lembrando que o Ramsay já tinha mandado a cartinha avisando, então eles perceberam que eles iam lutar contra os Bolton e eles precisavam unir um exército. Por isso, a Sansa manda a Brienne lá falar com o Peixe Negro, que é o tio dela, pra conseguir ajuda e tudo mais. Chegando lá, o que acontece? Não dá em nada. Nada. Ela só encontra o Jaime, o que é legal, tem uma conversa legal entre os dois, mas aí o Peixe Negro morre, ninguém consegue exército. Ela até fala, vem com a gente, né? Quando ela e o Pod fogem no barquinho, ela fala pro Peixe Negro, vem com nós, não sei o que. Ele fala, não, vou morrer aqui. Vou morrer, honra, e blá, e morre. E a 7ª temporada... Feijoada, gente. Nada acontece. Feijoada. Realmente, a Brienne, ela voltou lá do Peixe Negro, aí na 7ª temporada ela tá em Winterfell com a Sansa. E ela fica fazendo os rolês da Sansa, né? Ela luta espadinha com a Arya, é legal a cena, mas também não acrescenta muita coisa. Depois a Sansa manda ela pra Porto Real pra encontrar com a Cersei, porque... porque a Sansa não quis ir no encontrão do elenco. A coisa legal é que nesse momento ela reencontra o Cão e o Jaime. Com o Cão ela fala, poxa, eu achei que você tava morto e tal, e eu só queria proteger a Arya. Meio que uma desculpa, né? Tipo, eu não sabia que era você, eu só tava com medo, lá. E aí ele fala, eu tava tentando proteger a Arya também, sabe? E eles têm uma conversa meio assim, não dá em nada. E ela também fala com o Jaime. Quando a Cersei fala que não vai apoiar nada, que ela não tá nem aí pra esses zumbis, a Brienne vai correndo e fala, Jaime, convence essa mulher, ela tá louca, você tem que falar com ela. E aí ele fala, o que eu vou falar? Não dá em nada. E também nada acontece. Feijoada. Não, pelo menos o Jaime desiste de ficar lá com a Cersei e vai embora. Talvez a Brienne tenha influenciado um pouco nisso. E ela fala assim, isso aqui tá muito além de briga de casa, de juramento, isso aqui é uma treta muito grande, a gente tem que se unir e parar com essa putaria. E aí o Jaime fica meio assim, e aí a gente não sabe se isso influenciou, né, as decisões dele do futuro, de sair na neve, cavalgando e tudo mais. Então é isso. Eu acho que a Brienne é um personagem que foi muito bem aproveitado na 3ª temporada e depois eles não souberam muito bem o que fazer com ela, assim. Não, e infelizmente a partir de agora, da 7ª temporada em diante, não tem o que fazer mais com esses personagens menores, eles vão ficar ali realmente fazendo coisas pros personagens maiores, ou ficar ali no canto, né, que nem o Theon também ficou um tempão ali parado, fica lá no cantinho. Será que na última temporada a gente pode esperar ali Brienne e Jaime lutando juntos lado a lado finalmente? Seria legal ter um reencontro deles, ou se o Tormund sobreviveu, muita gente falou que ele ficou lá no cantinho da muralha, se ele sobreviveu, talvez eles terem um lance, um romance. Um triângulo amoroso? Não, um triângulo... A Jaime não é amoroso com a Brienne, eles são amigos. Olha, eu acho. Eu acho que vai rolar um amor. Digam aí nos comentários quais vocês acham que vão ser os próximos passos da Brienne, se ela vai reencontrar Jaime, se vai reencontrar Tormund, se não vai reencontrar ninguém, afinal, ela é Brienne, não, ela é guerreira, ela não precisa ela é pegar ninguém. Mas diz tudo aí nos comentários, tá bom? Um beijo. Tchau.